Muitas vezes é aí que erramos, ficamos dependendo de nossa habilidade natural, o nosso talento natural, e nós precisamos depender de Deus. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu vou compartilhar algo com você que vai ajudá-lo a desfrutar sua vida muito mais. Eu quero falar com você sobre ter a ousadia e a coragem de ser você mesmo. Há tanta pressão às vezes para sermos como outra pessoa ou como todos os outros. Acho que, na verdade, todos nós realmente queremos ser amados e aceitos por quem nós somos. Não queremos sentir que precisamos fazer isso para fazer alguém feliz ou aquilo para alguém ser feliz. Nós queremos apenas ser livres para sermos nós mesmos. E todos nós temos um pouco de singularidade e você não vai encontrar duas pessoas exatamente iguais. E às vezes, especialmente no casamento, isso torna-se um problema real, porque geralmente nos casamos com alguém que é o oposto de nós. Somos atraídos por alguém que tem o que nós não temos, embora nós não saibamos o que é por isso que somos atraídos. E então nos casamos e começamos a tentar mudá-los e fazê-los ser como nós. E eu sei que isso foi um problema real para o Dave por muitos anos, e eu estou tão feliz que superamos isso, porque agora estamos casados há 55 anos. E sabe, eu fico tão orgulhosa porque não existem pessoas casadas por tanto tempo. E na verdade nos divertimos e nos damos melhor agora do que antes, sabe? E há muitas coisas que eu amo e aprecio no Dave, mas a coisa que eu mais amo é que ele realmente me deixa ser quem eu sou. Mesmo que eu tenha pequenos hábitos irritantes, sou impaciente, eu poderia citar outros defeitos, mas ele, na verdade, coisas que muitas pessoas veriam como falhas, ele ri de mim e acha engraçado porque ele sabe que é desse jeito que eu sou. Mas eu passei por um período na minha vida, e tenho certeza que muitos de vocês também, onde eu me sentia pressionada a ser como essa ou aquela ou alguma outra pessoa. E às vezes as pessoas nos pressionam, mas às vezes elas nem precisam nos pressionar, nós é que pressionamos a nós mesmos. Sabe, é realmente importante que você aprenda a aceitar-se e ser você mesmo, porque Deus nunca vai ajudá-lo a ser uma outra pessoa. Sempre dizemos, seja você mesmo, todo mundo já é alguém, e assim as pessoas muitas vezes tentam fazer com que você faça as coisas do jeito que elas fazem. Isto vem do orgulho. Todos pensamos que a maneira como fazemos as coisas é a melhor e sempre tentamos encorajar outras pessoas a fazer do nosso jeito. Bem, talvez você receba boas ideias de alguém e pode ser ótimo dizer sim, essa é uma boa ideia, acho que vou tentar desse jeito, mas se aquilo não funciona para você, se você não se encaixa ou não sente que é daquela forma que deve fazer, então precisa ser ousado e corajoso o bastante para dizer eu aprecio o seu conselho e pode dizer, vou orar sobre isso, ou o que quer que seja, mas você precisa ter a coragem de ser quem você é. Você tem que tomar posse da sua vida e ser o que você é, amar a si mesmo e não tentar ser como todos os outros são. Em 1 Samuel, capítulo 17, do 37 ao 39, esta é uma história sobre Davi, quando ele enfrentou o gigante Golias. Todos nós temos gigantes em nossas vidas e lidamos com os nossos gigantes de maneiras diferentes. E então diz o Senhor, em primeiro lugar, ele queria lutar contra Golias. Muitas outras pessoas tinham medo de até mesmo tentar, mas Davi tinha aí esse relacionamento especial com Deus, porque ele era um pastorzinho e passava muito tempo realmente sozinho, só pastoreando e ficando sozinho a noite toda com as ovelhas, e com certeza ele se aproximou muito, muito do Senhor durante esse tempo. E então houve uma vez em que ele foi atacado por um urso, numa outra vez foi atacado por um leão, e Deus o livrou em ambos os casos. Então ele tinha uma fé realmente muito forte em Deus e realmente confiava que poderia fazer as coisas que aos olhos naturais pareciam serem impossíveis. Você tem a coragem de acreditar que você pode fazer coisas que ninguém mais fez?
Tem coragem de acreditar que pode fazer algo que, até mesmo para você, parece impossível, mas você crê que é algo que Deus lhe pediu para fazer? E qualquer coisa que Ele lhe pedir para fazer, Ele o ajudará a fazer? E eu preciso repetir isso porque, sabe, tem alguém, ou tem vários alguéns, que Deus lhes pediu para fazer algo e eles estão adiando e adiando e adiando, porque eles não acreditam que conseguem. Bem, você precisa entender que Deus nunca vai lhe pedir para fazer algo sem que Ele lhe dê a capacidade para fazê-lo. Você pode fazer o que Deus lhe pedir para fazer. E assim, ninguém achou que Davi poderia vencer Golias, incluindo o rei Saul, mas então finalmente ele concordou em deixá-lo ir Mas Saul vestiu Davi com a sua própria armadura. Ele colocou a sua túnica nele e ele colocou a armadura também e um capacete de bronze na cabeça. E diz que Davi prendeu a sua espada naquela túnica e tentou andar um pouco porque ele não estava acostumado com aquilo. Eu não consigo me mover, disse Davi a Saul, porque eu não estou acostumado com isso. Então ele tirou tudo e eu amo isso. Ele teve a ousadia de se levantar respeitosamente, claro, para o rei e dizer: isso não vai funcionar para mim? Eu não posso fazer isso? Não estou acostumado. Bem, sabe, se você conhece a história de Davi e Golias, ele acabou matando Golias com um estilingue. Bem, essa não seria a maneira normal de você lutar contra um gigante, mas Davi realmente não dependia daquele estilingue ou de qualquer outra arma, ele era dependente de Deus. Muitas vezes é aí que erramos, ficamos dependendo de nossa habilidade natural, o nosso talento natural, e nós precisamos depender de Deus, porque Deus pode fazer com que você faça coisas que nunca pensou que poderia fazer. Com os homens é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Davi prendeu sua espada na túnica e tentou andar, e ele disse: eu não posso fazer isso, e ele atirou. Podemos tender a estudar grandes homens e mulheres que nos precederam. Eu já fiz muito disso. Eu lia livros sobre grandes intercessores, pessoas que, às vezes, elas oravam por dias seguidos. E sabe, havia um homem chamado Wishaw. Eu li um livro dele. Eu li de um outro homem chamado Brian Hyde. O sobrenome era HYDE. E eles tinham uma tremenda e surpreendente vida de oração. E Deus lhes deu esse dom, mas eu li esses livros e depois pensava, bem, sabe, eu preciso de orar assim. Ou talvez eu li um livro sobre os milagres do ministério de Catherine Kuma, ou Amy Semple McPherson, ou da Maria Udorth Errol, e pensava, bem, por que eu não consigo fazer o que elas fizeram? Deixe-me perguntar, você já sentiu que deveria ser capaz de fazer o que outra pessoa faz? Bem, outras pessoas podem ser um bom exemplo para nós, mas só porque alguém consegue fazer algo não significa que nós vamos conseguir também, e nós temos que lembrar. Agora entenda isso, a única razão pela qual elas conseguem fazer o que elas fazem é porque Deus as dotou para serem capazes de fazer aquilo. Não precisamos ter ciúme delas, podemos admirar o que elas fazem, mas temos que lembrar que só conseguem fazê-lo por causa de Deus, porque Deus deu a elas um dom de fé naquela área, e elas podem fazer coisas com facilidade que seriam impossíveis para nós. Você pode ler sobre Smith Wigglesworth. Eu li muitos livros de uma mulher chamada Madame Guyon. Ela tinha um relacionamento tão especial com Deus. Eu li também o Praticar a Presença de Deus, do irmão Lawrence. Cara, ele fala sobre como ele nunca deixou passar mais do que alguns segundos sem pensar em Deus. E eu tentei isso e tentei tantas vezes, e isso simplesmente não parece funcionar para mim. Eu não creio que Deus faça com que as pessoas escrevam livros para que nós possamos tentar ser como elas. Eu acho que é só para o nosso incentivo. Eu tenho que ser eu e você tem que ser você. Posso ler sobre o martírio de Joana d'Arc e me perguntar, eu poderia fazer isso? Eu estaria disposta a ser queimada na fogueira se eu tivesse que ser? Sabe, de pé aqui agora eu não sei. Mas tenho que crer que se foi isso que Deus me chamou para fazer, que Ele me dará a graça de ser capaz de fazê-lo. E eu realmente imploro a você hoje para parar de tentar ser outra pessoa. Como eu disse, outras pessoas podem ser um bom exemplo para nós, mas, cara, você se mete em apuros reais quando começa a tentar ser quem elas são, ou fazer o que elas fazem.
Me lembro de uma jovem que veio a mim e ela disse, sabe, Joyce, há uma reunião de oração matinal na minha igreja e ela disse, a maioria dos meus amigos estão indo e eles estão sempre tentando me fazer ir, mas eu não sinto no meu coração que eu deveria fazer isso. E ela disse, o que eu realmente queria fazer e o que eu adoraria é cuidar dos filhos deles enquanto eles vão. Bem, veja, Deus tem tudo sob controle se apenas o ouvirmos. Ele pôs no coração dela para cuidar das crianças e no coração deles para ir e orar, mas eles tentavam fazer com que ela fosse fazer o que tinham sido chamados para fazer. E tem dois lados nisso. Temos que ser ousados o bastante para ser quem somos, mas também precisamos ter cuidado para não tentarmos fazer com que outras pessoas sejam como nós. Se quisermos uma boa colheita, temos que semear boas sementes. Então, desde que as pessoas sejam quem elas são, encorajem-as a serem quem elas são, e você terá uma colheita esperançosa em oração de ter amigos que te amem e aceitem você do jeito que você é. Eu tenho que ser eu, você tem que ser você. Davi não teria derrotado Golias se ele tivesse tentado fazê-lo com o jeito de Saul. E ele nunca teria se tornado rei se ele não tivesse resistido àquilo. Sabe, eu acho que há tantas grandes coisas, tantos grandes planos que Deus tem para cada um de nós, mas sabe, todos somos testados na caminhada. E às vezes não passamos nesses testes e Deus não pode nos promover. Não é diferente na escola, você tem que passar nos exames finais, em uma série antes de ir para outra série. E Deus tem grandes coisas preparadas para nós, mas temos que ser capazes de fazer as coisas do jeito que Ele quer que nós façamos. Sabe, quando Deus chamou Josué para assumir o lugar de Moisés, imagine isso. Moisés, quero dizer, meu Deus, ele liderou milhões de pessoas através do deserto por todos aqueles anos e passou por tanta coisa e por causa de um problema de raiva que ele teve, que o levou a desobedecer a Deus, ele não foi autorizado a levar os israelitas para a terra da promessa. E depois que Moisés morreu, Deus chamou Josué para tomar o seu lugar. Agora imagine, uau, que desafio! Mas sabe o que sempre reparei e que realmente eu amo? É que Deus não disse, vá lá e seja como Moisés. Ele disse, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. E veja, é isso que faz a diferença. Enquanto Deus estiver com você, você pode fazer o que precisar fazer. Mais uma vez, deixe-me trazer um ponto sobre isso. Ele não disse, Josué, eu quero que você tome o lugar de Moisés, eu quero que você faça exatamente como Moisés fez as coisas, e eu quero que você faça do mesmo jeito que ele fez. Ele não disse isso. Ele disse, eu serei com você, assim como eu fui com Moisés. E sabe, se Deus está conosco, Ele nos guiará um passo de cada vez e nos mostrará o que fazer. Sabe, Deus disse a Josué, ninguém será capaz de ficar contra você todos os dias da sua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu não te deixarei, nem te abandonarei. Eu penso muito sobre essa promessa de Deus, Ele nunca nos deixará, nem nos abandonará. E mesmo que você nem sempre sinta a sua presença ou sinta que Ele está com você, você tem que acreditar na promessa de que Ele está. Ele disse que nunca te deixaria, nem abandonaria. Sabe, os dons de Deus variam de acordo com a sua vontade. Ele dá dons a todos nós, mas não podemos escolher o que recebemos. Sabe, eu amaria ter sido capaz de realmente capaz de cantar ou tocar um instrumento, mas não consigo fazer nenhum. Quando eu canto, eles sempre desligam o meu microfone. Então devo ser muito ruim, eu não sei. Acho que eu canto em uma nota que ninguém sabe qual é, mas consigo ensinar, consigo pregar e esse é o dom que eu tenho. E a Bíblia fala sobre diferentes dons em Romanos 12, 4-8. Ele diz, pois assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros nem todos têm a mesma função. Ele dá o exemplo do nosso corpo. Eu tenho esta mão que faz uma coisa, eu tenho um pé que faz outra coisa. Eu não ando por aí com as minhas mãos, nem tento usar os meus pés para pegar as coisas. E sabe, às vezes, só de pensar nisso, no quão tolo isto seria, isto nos ajuda a entender o quão tolo é para nós tentar
fazer o que Deus dotou uma outra pessoa para fazer. Você não tem que se sentir inferior a uma outra pessoa só porque você não consegue fazer o que ela faz. Não, você não deve ter ciúmes dela porque ela consegue fazer algo que você não consegue. Qualquer dom que Deus deu aos outros, Ele lhes deu para você apreciá-los. Eu sempre digo às pessoas, Deus me deu o dom de ensinar. E sim, eu gosto de ensinar, mas para mim é trabalho, é um trabalho. Você pode sentar nas reuniões ou sentar e assistir a um programa de TV e você pode desfrutar do dom que eu tenho. Deus colocou esse dom em mim para você e colocou dons em você que são para mim. Então, por favor, não tenha ciúmes uns dos outros. Isto é muita imaturidade espiritual e Deus não quer que invejemos uns aos outros ou tenhamos ciúmes uns dos outros. Então, em Cristo, embora muitos formamos um só corpo, e cada membro pertence a todos os outros, e todos nós juntos. Você fazendo o que faz, eu fazendo o que eu faço, todos juntos, todos nós fazemos tudo, mas nenhum de nós consegue fazer tudo por si só. Temos dons diferentes, de acordo com a graça que Deus deu a cada um de nós, então vamos usá-los. Se o seu dom é profetizar, então profetize, de acordo com a sua fé. Se é servir, então sirva. Se é ensinar, então ensine. Eu amo isso porque aqui diz para se entregar a qualquer que seja o seu dom. E se você realmente se entregar a isso e se concentrar e estudar e praticá-lo, você vai ficar realmente bom em algo que Deus lhe deu o dom de fazer. Mas se gastar a maior parte do tempo tentando ficar bom em algo que não é dotado para fazer, você acabará nunca sendo bom nisso. E não vai acabar sendo bom no que realmente foi chamado para fazer porque não está dedicando nenhum tempo a isso. Se o seu dom é ensinar, então ensine. Se é de encorajamento, então encoraje. Conheço pessoas que você não consegue ficar 5 segundos perto delas sem que o encorajem. Sabe, eu aprendi a encorajar as pessoas, mas não é o meu dom natural, como também o dom de misericórdia, mas eu aprendi a ser misericordiosa com as pessoas. Se o seu dom é ofertar, então oferte. Bem, esse é um dos dons que eu tenho. E eu posso voltar lá na minha infância e ver como eu sempre amei surpreender as pessoas e lhes dar coisas. Eu sempre fui capaz de falar muito bem, me fazer ser entendida. Eu brinco que quando eu estava na escola, ainda que não soubesse muito sobre um assunto, eu conseguia escrever e falar tanto sobre aquilo que meus professores achavam que eu era um gênio e me davam grandes notas, sabe? Sou uma comunicadora, uma doadora, mas sou uma líder também. Eu tenho dons na área da liderança, mas eu não tenho alguns desses outros dons. Eu levei muito tempo para ficar satisfeita com isso, mas eu quero te ajudar a ficar satisfeito consigo mesmo hoje. Quero que você aprecie a si mesmo, quero que você aprecie o você que Deus te fez ser. Eu não quero que você esteja sob a pressão de tentar ser alguém que você não é, ou de querer agradar as pessoas, tentando fazer o que todos querem que você faça para que gostem de você e o aceitem. Você não consegue agradar as pessoas e agradar a Deus. Deus quer que nós o agrademos. Queremos que fiquem satisfeitas, mas se não ficarem, não podemos controlar isso. Eu amo João 3, 23 a 28. Diz, e João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia muita água ali e as pessoas estavam indo para serem batizadas. Isso foi antes de João ser preso, e houve uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu sobre a questão da purificação cerimonial. Quero que entenda isso. Eles vieram a João e disseram a ele, Rabino, o homem que estava com você do outro lado do Jordão, eles estavam falando de Jesus? Aquele do qual você testificou, agora veja, ele estava batizando e todos estavam se reunindo a ele. Olha, o ciúme, bem aí. Eles tinham medo que alguém batizasse mais pessoas do que eles. Sabe, cristãos podem se preocupar com as coisas mais tolas que existem. Acho que sabe, às vezes se alguém está pastoreando uma igreja, alguém começa uma nova igreja que não fica muito longe deles, eles ficam chateados e se preocupam com isso.
Sempre digo que há muitos pecadores por aí. Nós não precisamos brigar sobre quem vai recebê-los em sua igreja. A isso João respondeu, ouça isso. O homem só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos podem testificar que eu disse que eu não sou o Messias, mas eu fui enviado à frente dele. Sabe, João sabia quem ele era, assim como também sabia o que podia fazer e o que ele não podia fazer. E eu acho importante saber os dois. Eu amo isso. Ele disse: os únicos dons que podemos receber são aqueles que vêm do céu. Então, se eu tenho a capacidade de fazer algo, eu não tenho que ficar chateada ou me esforçar tentando fazer algo que eu não consigo. Eu só preciso dizer: Deus não me deu o dom para fazer isso, mas Ele me deu o dom de fazer esta outra coisa. Muitas vezes, se as pessoas não conseguem fazer o que outra pessoa consegue, elas ficam para baixo e sentem que não são boas. Não faça isso. Você pode fazer algo incrível. Talvez você seja uma dona de casa e esteja criando 4 filhos. Bem, eu acho isso incrível. Sabe, o meu filho e a sua esposa têm 4 meninos e ela dá aula para eles em casa. Bem, para mim, ela é incrível. Eu não conseguiria dar aula para uma criança em casa nem por um dia. Elas não gostariam de mim no final do dia se eu fizesse isso. E me espanta como isso é fácil para ela. Ela tem dias difíceis, mas tem um dom para conseguir fazer aquilo. Não pense que só porque não tem algum dom chamativo, vistoso, sabe, de plataforma, que você não tem nenhum dom. Você tem grandes dons. Você sabe o que foi chamado a fazer? Isso é bom. Mas é ainda mais importante saber o que não foi chamado a fazer. E você não deve se envergonhar porque não consegue fazer. Davi disse: eu não posso ir desse jeito. Eu não estou acostumado. Ele não teve nenhum problema em dizer: não consigo. E não precisamos ter nenhum problema em dizer: quer saber, eu não sou bom nisso. Eu me lembro de um homem que veio até nós e ele estava liderando uma equipe de pessoas. Ele estava no comando de um departamento e havia cerca de 10 pessoas nele. Ele estava indo muito bem, mas o departamento cresceu e agora eram 50 pessoas. Eu me lembro de que ele veio a nós. Isso aconteceu uma única vez na história do ministério, sabe? Ele veio e disse: quer saber, eu amo o ministério, eu quero ficar aqui, mas está além do que sou capaz. Eu consigo gerenciar bem 10 pessoas, mas 50 é demais para mim, eu não estou fazendo um bom trabalho. Eu não o menosprezei por causa disso, eu respeitei aquele homem, porque ele veio e disse: não consigo fazer isso. Não precisamos tentar impressionar os outros fazendo-os achar que conseguimos fazer tudo. Agora, há uma escritura que eu acho que às vezes tiramos do contexto, é Filipenses 4:13. Posso fazer tudo através de Cristo, que me fortalece. Você não pode apenas pegar isso e aplicar em qualquer coisa que queira fazer. Você tem que ler as coisas antes e depois. Você pode fazer a Bíblia dizer qualquer coisa se apenas pegar uma escritura e tirá-la. Mas se olhar o que Paulo estava dizendo ali, ele diz: eu sei como passar necessidade, eu sei estar abastado e a ficar contente de qualquer forma. Uau! Paulo disse: eu posso ter problemas e estar contente, eu posso ter bons momentos e estar contente. Eu posso fazer todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Esse tem que ser o nosso objetivo, ser estável em todas as situações. Ser a mesma pessoa, paciente e amorosa, quer nós tenhamos problemas ou se tudo esteja indo bem para nós. Quando você se torna cristão, não entra em um concurso de ego. E nunca é realmente livre até que você não sinta mais que precisa impressionar as pessoas. Vou repetir isso. Você nunca é realmente livre até que você não sinta mais que precisa impressionar as pessoas. A Bíblia nos diz que precisamos evitar a competição e a comparação. Não estou falando de competir no jogo de beisebol ou algo assim, sabe? Estou falando que não precisamos tentar acompanhar os outros. Talvez você conhece alguém que esteja lendo a Bíblia toda em um ano e você tentou e não funcionou para você. Você não precisa fazer o que eles fazem, precisa ir a Deus e descobrir como Ele quer que faça e seguir a liderança dele para você.